Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Neste programa nós convidamos Yuri Gaspar. Ele redigiu um trabalho intitulado Ser Voluntário, Ser Realizado, em sua experiência como psicólogo, e nós o convidamos para nos esclarecer a respeito desse assunto. Tá bom, Yuri? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então vamos lá, Yuri. O termo voluntariado, ele possui conotações distintas em função da sua aplicabilidade? Sim, o que eu tenho visto, tenho acompanhado, é que é um termo muito recorrente para dizer de experiências muito amplas. Em cada contexto, ele é aplicado de forma diferente. Tem gente que prefere falar voluntariado, que aí tem um caráter mais específico, mais associado à questão da lei, a toda a questão legal que se é estabelecida. Tem o termo caridade, que é mais voltado dentro do âmbito religioso, principalmente no espiritismo, né? Se utiliza muito a caridade para reafirmar que é um trabalho voluntário de dedicar-se ao outro, que está fundamentado na doutrina cristã, do amor ao próximo, assim como também a gente pode apreender essa mesma noção em outras acepções religiosas, né? A questão da caridade. A própria noção de assistência social também, em alguns momentos, está associado com a dimensão do voluntariado, mas de qualquer forma tem essa mesma raiz, que é a capacidade de você se doar ao outro, você abrir-se e de alguma forma, de alguma maneira doar-se ao outro, né? Tem acepções diferentes porque muita gente tende a tomar o trabalho voluntário como ocasião de uma elaboração crítica, de um modo crítico, no sentido de afirmar que o trabalho voluntário, no fim, não constrói uma sociedade mais justa. Por quê? Porque seria você, ao invés de conferir ao Estado, né, o direito de cuidar dos mais pobres, de promover a assistência social, é o trabalho do voluntário que vai lá e se dedica, e oferece uma sopa e, enfim, várias formas de assistência material, espiritual. Então, muita gente pega a dimensão do voluntariado para afirmar um aspecto negativo, um aspecto de que é algo que não deve ser feito, não deve ser proposto, que deve ser eliminado. No fim, é o dever do Estado cuidar do cidadão e não o dever do voluntário, né? Por outro lado, e é o que eu mais me identifico e o que eu vejo que a doutrina espírita nos ajuda muito a entender, que o trabalho voluntário não tem só essa dimensão de doação ao outro no sentido material. Tem alguma coisa mais profunda que expressa aquilo que a gente é, aquilo que a gente vive, né? Nós, enquanto seres espirituais, somos doação ao outro, somos doação ao próximo. Essa é a máxima de Jesus, é a máxima que nos confere essa dimensão cristã. E o voluntariado, que é uma forma de expressão da caridade, desse pilar da doutrina espírita, é um aspecto fundamental que expressa essa possibilidade de crescimento espiritual, desse ser espiritual que nós somos, né? Então tem muitas possibilidades, né? Tem gente que valoriza, tem gente que desvaloriza. Então tem muitas acepções, né? Mas eu tendo a valorizar, a apreender esse trabalho voluntário que é calcado numa experiência real de doação ao outro, que está para além desse jogo de poder que é colocado, se é uma apropriação do capital, como muitas pessoas dizem, né? Mas o ponto é o que você, enquanto você está se doando ao outro, o que você quer afirmar? Aqui tem uma raiz, uma acepção do trabalho voluntário ligada à dimensão da caridade que para mim é fundamental. Yuri, está correto afirmar que voluntariado deixou de ser uma preocupação exclusiva das entidades filantrópicas? Com certeza. Eu digo que o tema do voluntariado está na moda, né? É um tema que aparece na televisão, que aparece nas mídias sociais, né? Não sei se vocês sabem, se não me engano, em 2001 foi declarado o Ano Nacional do Voluntariado pela ONU. Então, várias instituições, não só filantrópicas, né? Mas mesmo empresas que têm, por exemplo, conseguido abater de imposto, no sentido de valorizar ações sociais, têm se apropriado do trabalho voluntário como uma ocasião de realizar esse tipo de serviço, né, ao próximo. As empresas sociais, que são empresas voltadas
o lucro, onde se aprende o lucro, para um trabalho social mais amplo, se apropria muito do trabalho voluntário. O terceiro setor, né, propriamente as ONGs, as instituições filantrópicas, então tem uma apropriação muito mais ampla, né? Eu tenho um pouco de receio, na verdade, dessa divulgação excessiva, né? Porque muitas vezes é colocado como um tema da moda, mas um tema onde não se aprofunda o verdadeiro significado. Que experiência o voluntariado pode, de fato, trazer. Mas, por outro lado, não é algo que me preocupa. Sabe por quê? Porque, para mim, o que eu tenho visto e o que eu tenho vivido é que o trabalho voluntário, quando ele é realizado de fato, quando a gente se abre para o que acontece, ainda que seja em outros contextos, não só em contextos religiosos, né, mas dentro dessas empresas, dentro dessas ONGs, tem uma possibilidade real de nascer uma proximidade, uma transformação pessoal que está muito além do que a definição genérica ou o modo como ele é tomado ou onde ele é proposto. Tem uma provocação, tem um convite do trabalho voluntário que a gente precisa aprender a olhar. E embora esteja na moda num sentido um pouco negativo do termo, eu acho que é uma moda que pode nos ajudar a dar um passo a mais, né? A valorizar um aspecto que para a construção da sociedade é fundamental, né? Porque cada vez mais na sociedade moderna, onde se pautam em valores individualistas, em distâncias, né? Se propor uma modalidade de atividade onde você dedica um tempo, né? Um tempo seu, um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas, né? Ainda mais tempo nos dias de hoje é um bem cada vez mais escasso, né? Você decidir dedicar o seu tempo para o outro, né? Ainda que tenha outros fatores envolvidos, ali tem um convite real para você problematizar, né? O que de fato eu quero com esse trabalho? O que o encontro com o outro que eu estou me dispondo a ajudar pode revelar, né? E aqui tem um convite enorme para a gente efetivamente viver a caridade em ato, que eu acho que é a maior contribuição do trabalho voluntário, uma ocasião preciosa da gente viver a caridade. O engajamento a uma atividade voluntária, a despeito do princípio intrínseco da benemerência, pode camuflar iniciativas de interesse meramente pessoais, como ganhos materiais, status, etc. Por quê? Com certeza, o trabalho voluntário, infelizmente, vem carregado dessas coisas, né? Muita gente se utiliza do trabalho voluntário numa posição de autoafirmação, né? O que isso significa? Ela utiliza daquele gesto que ela está realizando para se valorizar, para se vangloriar, né? Muita gente fala, olha como eu sou bom, né? Porque eu estou me dedicando ao outro. Olha como eu disponho do meu tempo, né? Olha como eu disponho de parte dos meus bens materiais para ajudar o outro. Ao invés de tomar o trabalho voluntário como uma ocasião de viver realmente a caridade, de atualizar esses princípios espirituais que nós carregamos, esses valores morais, a pessoa toma o trabalho como ocasião para inflar o próprio ego, para afirmar o próprio orgulho, para assumir posições egoístas, né? Para se mostrar para o outro. Então é muito comum esse tipo de posição, onde a pessoa se utiliza do trabalho voluntário para assumir uma posição de status que no fim não reflete aquilo para o qual o trabalho voluntário é de fato, né? Então tem muito essa questão do status. Como eu disse também, dentro de empresas, muita gente utiliza do trabalho voluntário para conseguir outros fins que não a realização do trabalho mesmo, né? Muita gente também se apropria do trabalho voluntário numa dimensão de culpa, né? Então a pessoa fica culpada por alguma coisa que ela carrega, algum mal que ela faz, e ela realiza aquela atividade ali para não ter que lidar muito com as próprias dificuldades, com as próprias culpas que ela carrega, né? Então, infelizmente, o trabalho voluntário está carregado desse tipo de posição que não reflete o verdadeiro significado do voluntariado. Eu não acho justo impossibilitar que a pessoa trabalhe porque ela carrega outros objetivos que não o objetivo real do trabalho voluntário, da doação, né? Por quê? Porque enquanto ela está ali trabalhando, enquanto ela está realizando o trabalho, ela é problematizada, ela é questionada nesse objetivo inicial que ela inicialmente se colocou ali. Então, quantas e quantas vezes a pessoa vai lá para poder
lidar com uma culpa que ela carrega para poder se colocar numa posição de status, e quando ela encontra o outro, ela se redescobre. Ela descobre valores que inicialmente não estavam colocados. Ela problematiza a sua própria posição, né? Um outro fator recorrente também que eu tenho visto é que pessoas muitas vezes deixam de se dedicar ao trabalho porque não se consideram dignas de tal, né? Então muita gente fala comigo, eu acho muito louvável o trabalho voluntário, mas não vou fazer porque eu não sou digno, porque eu ainda não tenho evolução espiritual suficiente, né? Só que o trabalho voluntário é exatamente a ocasião preciosa de você lidar com essas questões. Então isso seria um desculpismo? Você diria que é um desculpismo? Creio que sim, né? Um desculpismo e um pouco um receio, né, de não conhecer. Pelo fato de não conhecer e do medo do que isso significa, a pessoa por vezes se esconde nessa desculpa, mas creio que também tem um pouco receio por medo do que vai encontrar, de que tipo de realidade vai encontrar, né? É muito comum, principalmente o trabalho voluntário com uma população mais humilde, pessoas têm muito receio, né, do que vai encontrar, do que vai significar, dos próprios preconceitos, né? Por vezes, sim, é uma posição de desculpa, né? A pessoa, ao invés de enfrentar o que ela precisa enfrentar, ela se esconde nessa frase, né? Mas, por vezes, é um receio por desconhecimento, né? Por não saber o que vai encontrar, e acaba uma tentativa de se proteger, né? Só que quando me dizem isso, eu falo, começa, né? Faz o trabalho, inicia, vê o que acontece e avalia a partir do que acontece, não a partir do que você imagina. É muito mais interessante ver a partir do que acontece, do contato real que você tem com o outro, do que das imagens que você carrega. E o contato com o outro, inclusive, é uma ocasião muito importante para você rever as imagens que você tem. Yuri, explorando agora o seu campo de conhecimento profissional, por quais caminhos o voluntariado conduz uma pessoa a encontrar realização na sua própria vida? Essa é uma pergunta muito boa. São muitos caminhos a partir dos quais o trabalho voluntário pode de fato realizar a pessoa. Um primeiro elemento que eu tenho visto e que eu tenho insistido em pontuar é o exercício da caridade. Quando você, pelo trabalho, consegue exercer a caridade como o amor, a doação de si ao outro, aqui pode nascer um nível de realização verdadeira do seu ser. Um nível de realização efetivamente espiritual, onde você atualiza aquilo que você verdadeiramente é. Um outro nível de realização é a possibilidade de você se dar conta de valores que você carrega, de estar atualizando os sentidos que são efetivamente significativos para você, né? Eu tenho visto muitas pessoas, né, relatando esse tipo de experiência, né, que quando sai do trabalho voluntário, sai cansado, mas sai realizado, né? A pessoa fala assim, eu estou muito cansado, fiz um trabalho muito desgastante, mas hoje foi um dia que valeu a pena, né? Eu acho que não tem nada que pague esse juízo, essa afirmação de dizer que hoje valeu a pena, né? Uma outra possibilidade também de realização é você descobrir certos elementos da sua pessoa, certas potencialidades que você tem, que inicialmente você não sabia que teria, né? Uma disponibilidade para o outro, uma forma de reorganizar o trabalho, certas características pessoais de personalidade que inicialmente você não imaginava que teria. E quando você se dispõe a encontrar com o outro, você se descobre, né? Isso é muito gostoso, né? Você descobrir coisas que você imaginava que não tinha, capacidades que você imaginava que não daria conta, e de fato você consegue estar ali, né? É interessante, desculpa te interromper, como que essa descoberta de si mesmo, desses fatores que estavam ali latentes, elas surgem a partir da presença de outras pessoas em sua vida, né? Com certeza. Porque sozinho, o trabalho voluntário ele não é feito, em geral, não é feito sozinho. Uhum. Você tem uma comunidade ali que você participa. Uhum. E é nesse contato que vem essas descobertas, então. Com certeza. A gente se descobre em relação, né? A gente não se descobre trancado, trancafiado no quarto, pensando sobre si mesmo. Você descobre quem você é em contato com o outro, né? E o trabalho voluntário, ele oferece um ambiente favorável para isso. Porque tem pessoas ali compartilhando o mesmo ideal que você, né? Não tem nada mais realizador do que você entrar, se encontrar num ambiente onde você está junto com pessoas muito diferentes,
de personalidade muito diferentes, digamos assim, mas com um ideal, o mesmo ideal, né? Tão difícil de viver isso, às vezes, no trabalho cotidiano, né? Na família ou em outros espaços. E no trabalho voluntário você tem uma ocasião preciosa de caminhar com pessoas com o mesmo ideal que você, né? E essa é uma realização impagável, né? Tanta gente vive uma relação de proximidade, de amizade, de companheirismo, né? De verdadeira irmandade com aquelas pessoas com as quais você compartilha o trabalho, né? E isso se torna uma verdadeira família, né? Que te ajuda, inclusive, né? Muito dentro da doutrina espírita se fala isso, né? No trabalho voluntário você consegue atualizar, consegue desenvolver certas capacidades, treinar certas capacidades para você conseguir cuidar delas em casa, né? Então, o trabalho, ele oferece essa oportunidade. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade de se descobrir e de se transformar nessa descoberta, né? E até, por exemplo, no campo da própria personalidade, muitas vezes aquele que é indisciplinado, desorganizado, no lar ele encontra disciplina e organização onde ele tem que exercer o voluntariado. Então ele traz para si uma experiência com isso. Tem muitas pessoas tímidas, por exemplo, que quando vão lá trabalhar se tornam altamente extrovertidas, né? Muita gente que, como você disse, desorganizada, que lá consegue se organizar, né? Por quê? Porque tem uma companhia que ajuda, tem uma estrutura que oferece essa possibilidade de você se organizar e tem pessoas que, idealmente, não estão ali para te julgar, mas para te ajudar a desenvolver essas capacidades. Então é motivacional, né? Com certeza. A motivação que você recebe, o incentivo que você recebe no trabalho é fundamental para você desenvolver capacidades que você tem, né? Que você tem de fato, né? Yuri, nem todo religioso é voluntário, assim como nem todo voluntário é religioso. Então você diria que a união entre religiosidade e voluntariado é um bom casamento? Eu diria que, na verdade, é um casamento perfeito, né? Porque, pelo trabalho voluntário, você consegue viver, de fato, a religiosidade, né? Principalmente o espiritismo, né? Como já diria Kardec, fora da caridade não há salvação. E que modalidade mais precisa, perfeita, preciosa de viver a caridade do que no trabalho voluntário, né? Tem múltiplas possibilidades de viver a caridade, mas pelo trabalho voluntário você consegue, em ato, viver a caridade, buscar viver isso que é tão precioso para nós, né? Dentro do espiritismo. E, por outro lado, a religião é fundamental para entender a raiz do trabalho voluntário, né? Porque sem a religião sustentar uma posição de abertura, de respeito, de efetiva caridade para o outro, de doação, quando tantas e tantas vezes é difícil, de fato, estar ali no trabalho, tantos problemas aparecem, né? E a religião, ela é um suporte, ela é um consolo que nos ajuda a não definir o outro pela pobreza, pela condição que ele está, a conceber o outro como de verdade igual, né? Como um ser espiritual, assim como eu também sou, né? Com as suas histórias, com as suas dificuldades, mas, acima de tudo, com a centelha divina que ele carrega. E a religião, por outro lado, traz uma contribuição fundamental para o trabalho voluntário. Por quê? Porque ajuda a viver-o de verdade, a retomar qualquer raiz do trabalho voluntário. Porque pela vivência religiosa você consegue de verdade exercer aquilo para o qual o trabalho voluntário se dispõe, né? Que é se doar ao outro, né? E principalmente conseguir sustentar em posições, em dificuldades que acontecem durante o trabalho, né? Em lidar com problemas que aparecem. A religião, nesse sentido, é um suporte muito grande, além de oferecer um consolo para nos ajudar a não definir o outro pela condição em que ele se encontra, né? Porque a religião nos ajuda, principalmente, a olhar para o outro reconhecendo a humanidade que ele é, né? E o espiritismo, principalmente, nos ajuda a reconhecer o outro na sua espiritualidade milenar, né? Na sua dignidade ineliminável, né? Que é um ser espiritual assim como eu sou, carregado de dificuldades, carregado de problemas, mas carregado de possibilidades, né? Ele carrega uma centelha divina tão bela e tão bonita quanto eu carrego, né? E também, pela doutrina espírita, a gente é muito ajudado a não reduzir o outro à condição em que ele se encontra, né?
Porque tantas e tantas vezes nós estamos bem materialmente, mas somos os verdadeiros necessitados, né? Somos aqueles que precisamos verdadeiramente de ajuda. E às vezes aquele que a gente se dispõe a ajudar, aquele que está faltando um bem material, aquele que está procurando ajuda, na verdade ele tem, por vezes, uma evolução muito maior do que a gente, né? E o encontro com ele pode ser uma ocasião para a gente se transformar, para a gente crescer, né? Então, a religião, mas principalmente o espiritismo, nos ajuda a ver o voluntário, o trabalho voluntário, com outros olhos mais profundos e com olhos para reconhecer a beleza que pode nascer daquele encontro. Dentro dessa concepção do voluntariado, qual a diferença seria servir o próximo e descobrir o próximo? É uma diferença muito interessante, porque a gente pode servir o próximo sem, de fato, olhar para ele, né? Servir no sentido pejorativo do termo, né? Onde eu me disponho a ajudar o outro, mas eu nem o considero, né? Quantas vezes as pessoas dizem, nossa, olha como eu sou bom porque eu ajudo o próximo, mas na verdade nem olha, né? É uma ajuda distante, né? Quantas vezes a pessoa dá o dinheiro no sinal, mas não é capaz de olhar no rosto daquele, né, para o qual deu o dinheiro, né? E, ao contrário, quando você está servindo o próximo, você pode descobri-lo, né? Você pode ver que ele tem um rosto, né? E quando você vê que ele tem um rosto, aí o encontro é outro, porque se dá, de fato, um encontro humano. Não um encontro entre alguém que doa e um desconhecido que recebe, mas um encontro entre dois espíritos, né? Aqui pode nascer enormes possibilidades de enriquecimento mútuo, né? De compartilhar valores, né? Quando você se dispõe a doar, né, de fato, e a viver uma experiência de doação, o aspecto material, ele some, né? Tem um caso que, para mim, parece muito significativo, que tinha um menino no sinal que pedia esmola e um rapaz contava que ele sempre dava esmola, né? E um certo dia, esse mesmo menino chegou até ele e ele, na mesma hora, respondeu, olha, eu não tenho dinheiro para te dar hoje. Ele, não, eu vim só conversar com você, queria só que você me cumprimentasse, né? Que é forma de caridade mais bonita do que essa? Que está para além da questão material, que a questão material, na verdade, é uma ocasião de um encontro verdadeiramente humano. Aqui que está a possibilidade de você descobrir o próximo, de você estar junto com ele, mesmo estando em situações muito diferentes, mesmo estando em classes sociais muito diferentes, né? Você pode verdadeiramente encontrar uma presença humana. E isso aqui é impagável. Yuri, você diria que o voluntariado auxilia no enfrentamento de problemas pessoais? E em que níveis? Com certeza, ajuda muito a enfrentar, né? Quantos problemas, principalmente dentro do ambiente íntimo, no ambiente familiar, a gente carrega e não consegue viver com os nossos familiares, e no trabalho voluntário você consegue já plantar a semente e fazê-la crescer no encontro com o outro, né? Quantas vezes a gente não se dispõe a ajudar um familiar, mas se dispõe a encontrar um irmão e ajudar aquele irmão, né? E aquela ajuda com aquele irmão desconhecido, aquele irmão não consanguíneo, é uma ajuda fundamental para lidar com certas dificuldades que você tem no ambiente íntimo, que pode ser uma ajuda, né? Às vezes também certos problemas que não são problemas que são superados, né? Por exemplo, alguns problemas de saúde, alguns problemas físicos que a gente carrega, mas pelo trabalho voluntário você consegue enfrentá-los não sendo determinado por eles, né? Mas vivendo aquele trabalho, como eu disse, né? Como ocasião de cuidar de cada dia como se fosse o último. Afirmar como de fato vale a pena viver cada dia, ainda que você não consiga superar aquele problema que você carrega. Então é uma ocasião muito preciosa de você conseguir enfrentar certos problemas pessoais que você tem, certos problemas de relacionamento, certa dificuldade íntima que sozinho você não dá conta, mas quando você se dispõe a ajudar o outro, aqui o problema ganha outros contornos e você abre caminhos inicialmente não previstos para efetivamente enfrentar aqueles problemas de modo humano, de modo a angariar recursos para si mesmo, de modo a crescer nesse processo, né? De modo a aproveitar a oportunidade para se transformar.
Yuri, afinal de contas, então, qual o grande galardão em ser voluntário? O grande galardão, a grande recompensa Isso. é você encontrar algo pelo qual vale a pena viver, né? E esse encontro pode se dar das formas mais diversas, né? Quanta gente, como eu disse, né, tem muito receio de começar a trabalhar, né? Ou é incentivado por outros fatores do que não um desejo real, né? Tem tantas possibilidades no âmbito empresarial, por vezes até medidas socioeducativas, em escolas tem se incentivado o trabalho voluntário, né? Empresas de toda ordem incentivando essa modalidade, e por vezes a pessoa se recua, ela não adere, se sente primeiro desconfortável por não se reconhecer, por não ser uma iniciativa própria, mas quando começa, é como andar de bicicleta, né? Vai dando as primeiras pedaladas, um pouco mais lento, num certo momento, mas quando você embala, quando você começa a descobrir o gosto de viver pelo trabalho voluntário, aí ninguém te para, né? A coisa de fato caminha. A gente é muito habituado a pensar em círculo vicioso, né? Que é a dinâmica do vício. Quanto mais você é refém de uma coisa, mais você está inviabilizado de sair, né? Então tem os vários tipos de vícios, né? Vício do cigarro, vício das drogas em geral, os vícios das mais diferentes ordens. Mas assim como existe o círculo vicioso, existe o círculo virtuoso. Ou seja, quanto mais você consegue exercer a virtude que você tem, mais facilitado você está para exercê-la, né? Então, quantas vezes a pessoa está insegura diante do fato de que vai se encontrar num contexto diferente, que vai tratar de doentes, por exemplo, que vai se dispor para uma população que, a princípio, a pessoa não tem contato, né? Então, ela fica receosa. Mas quando ela começa a exercer aquela atividade, quando ela começa a se descobrir naquela atividade, ela vai sendo facilitada, né? Então, o que no início é uma atividade mais demorada, que exige um esforço, por vezes se torna uma ocasião onde a pessoa abre mão de qualquer coisa, mas não abre mão daquele trabalho, né? E o ganho não é só um ganho pessoal no sentido espiritual do termo, é um ganho em vários âmbitos, desde âmbitos curriculares, né? Está cada vez mais valorizado realizar o trabalho, né? Até ganhos que são os mais fundamentais, que é o ganho efetivamente espiritual, né? O exercício do amor, né? Não só o amor falado, o amor elaborado, mas o amor vivido, né? E no encontro com o outro, pelo trabalho voluntário, tem essa preciosidade que a gente precisa aprender a reconhecer e a viver, a atualizar o amor enquanto a gente está se dedicando ao outro. E quando a gente de fato encontra o outro, se dispondo de um tempo seu, aqui acontece uma experiência única, né? Muita gente às vezes fala, o trabalho voluntário é a mesma coisa do trabalho normal. Não é a mesma coisa. Quando você se dispõe de verdade a estar ali para o outro, a despeito dos ganhos materiais que você tem, né, você tem um outro ganho que é muito maior, né? Quantas e quantas pessoas falam, eu vou ao trabalho voluntário e eu vou lá para doar, mas na verdade eu recebo muito mais. O que você recebe? Você recebe ganhos espirituais, você recebe uma família, uma segunda família, você recebe companheiros de amizade, você recebe de verdade a atualização de um sentido para a sua vida, para algo que você entende que é verdadeiramente significativo para você. Esse ganho é permanente, né? Esse é um ganho que o trabalho voluntário ele nos oferece essa oportunidade. E a gente precisa aprender a dar espaço pela oportunidade e ir em direção a essa oportunidade, e exercer essa oportunidade. Então, quem tem receio, quem tem medo, começa. A minha dica é sempre essa, começa a fazer o trabalho e depois vê o que acontece. Eu tenho certeza, a chance de nascer coisa boa é muito grande. Yuri, muito obrigado por sua participação aqui no Espiritismo BH. Eu que agradeço a oportunidade. Esperamos
Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.